Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TVEJA, tvdeveja.com, e o assunto, claro, continua sendo a economia, que é o assunto que está na boca de 10 entre 10 brasileiros. Todo mundo quer saber para onde vai esse trem desgovernado do governo Dilma, se é que governo Dilma existe. A gente vê aí o dólar que voltou a ultrapassar a casa aí dos R$4, quer dizer, é o real que está muito mais fraco e não o dólar muito mais forte. A gente vê o índice de desemprego crescendo, a gente vê o governo sem saber direito o que fazer, um gasto público gigantesco, e é a presidente mais cara da história da República. Acho que é a mulher mais cara do mundo, é a mulher de trilhões de reais. Para discutir esse e outros tantos assuntos, eu recebo aqui o economista Alexandre Schwartzman, ele que é economista brasileiro, foi ex-diretor de assuntos internacionais do Banco Central no governo Lula, é colunista de alguns veículos de comunicação, entre eles a Folha de São Paulo e também a CBN, e manja de câmbio. Ninguém sabe, mas a gente finge. A gente finge. Tudo bem, Alexandre? Tudo tranquilo. Alexandre, a gente vê uma baderna generalizada no governo e a gente vê que o discurso da presidente continua sendo o mesmo. De novo, ela culpou a crise internacional no discurso da ONU, né? Olha, esse modelo de governo não deu certo, chegou ao seu esgotamento e, na verdade, a crise internacional tem castigado o nosso país. Primeiro que não tem modelo de governo, tem um modelo de erro, pelo que a gente vê. O presidente errou de novo no discurso? Sempre, né? Quer dizer, diria um professor meu de Direito, na época que eu ainda estava na faculdade, que isso é um caso clássico de palestra flácida para calentar bovinos ou a conversa mole para boi dormir. Porque, assim, é uma presidente em busca de uma crise. Porque a grande verdade é a seguinte, no primeiro governo dela, o PIB mundial cresceu a mesma coisa que cresceu o PIB mundial no segundo governo Lula, 3,5%. Na verdade, o dela foi 3,6%, outro foi 3,5%, não é uma grande, mas enfim, cresceu igual. Os preços de commodities nunca estiveram tão altos quanto no governo Dilma. Agora, nesse exato momento, a gente tem mais problema, a China está desacelerando, o preço de commodities está caindo, neste exato momento, que está até colaborando para agravar. Mas o desgoverno, a bagunça, o fato do país não ter crescido praticamente nada nos 4 anos de governo Dilma, isso aí as causas são domésticas e, assim, e as iniciais disso são DILMA. Então é muito claro. Essas causas são domésticas, a gente está colhendo esse fruto amargo de um plantio que foi feito lá atrás, mas a gente tem que lembrar que é um plantio que foi feito lá atrás por essa mesma sigla aí, né? DILMA. Porque quando ministra-chefe da Casa Civil, a primeira ministra do governo Lula, a dona Dilma já abriu a porteira dos gastos públicos. Eu acho interessante você falar isso, porque estamos completando agora 10 anos de uma proposta que foi feita pelo então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que propunha exatamente um programa de moderar o ritmo de crescimento do gasto público, e nem do gasto público em geral. Vamos moderar o crescimento do gasto público corrente, não é para que ele caia, não, é para que ele cresça menos do que o PIB. Você vê que não era nenhuma proposta radical, extraordinária, neoliberal, não tinha nada disso. Era simplesmente uma coisa, assim, olha, está crescendo muito rápido, precisa crescer mais devagar, de preferência menos do que o PIB. Então, se a gente fizer ele crescer um pouquinho menos do que o PIB, daqui a 5, 10 anos a gente vai ter uma situação mais controlável. E esse mesmo programa, e eu estava presente, foi torpedeado pela então ministra-chefe da Casa Civil, que disse que o programa era rudimentar e que gasto público era vida. E a gente está vendo onde é que o gasto público levou, né? é uma vida marvada, né? Agora, a gente está com esse câmbio aí pressionado, a gente começou falando do dólar, né? E, claro, as desculpas sempre são as mais esfarrapadas, mas o problema não é a especulação, né? O problema é justamente a falta de governo. Enquanto não se ajustar ao governo, o câmbio vai ficar nesse vai e vem. Vamos lembrar exatamente como essa coisa começa a degringolar. Quer dizer, já vinha com certas pressões, dava até para debater o que era de fora, o que era de dentro, mas assim, esse processo final em que deu essa esticada para cima dos R$4, tem até data, teve uma data que a gente consegue marcar isso. Foi o dia 31 de agosto de 2015, quando o governo tinha e mandou um orçamento para o ano que vem,
e era um orçamento que pela primeira vez se previa um déficit primário. Quer dizer, apesar de toda a conversa, tinha uma lei de diretrizes orçamentárias que dizia que no ano que vem ia ter um superávit de 0,7% do PIB, vai o governo e manda um orçamento propriamente dito com um déficit de 0,5%. Quer dizer, entre de mais 0,7 para menos 0,5, então uma diferença de 1,2% do PIB, estamos falando algo da ordem de 65, 70 bilhões de reais, é um buraco grande e um governo que desde então não consegue se entender sobre como ele vai cobrir essa diferença, porque eles propõem voltar à CPMF, que todo mundo sabe que é difícil. Alguns dos cortes de despesa não são cortes de despesa, simplesmente pega um pedaço da despesa e fala, não, isso aqui não vai para o orçamento, isso vai ser financiado pelo FGTS. Fala, opa, peraí, essa despesa não desapareceu, né? Ela está aí. Então, isso é corte de despesa em que país, em que mundo, né? Em que galáxia isso é corte de despesa? Então percebe que é um governo sem rumo. Mas acho que só aprofundou a visão de governo sem rumo, que na verdade já vem de muito tempo, né? A gente passou aí praticamente 9 meses e o governo não conseguiu, quer dizer, se trouxe um novo ministro da Fazenda, prometeu um ajuste fiscal e a verdade é que não se deu ao ministro da Fazenda os instrumentos para que ele pudesse fazer isso. Então está lá o ministro fazendo um papel de proa, a presidente sabe-se lá o que faz, mas a verdade é que não existe rumo algum no governo brasileiro. Eu quero falar já de ajuste fiscal, mas a gente vai esgotar a questão dólar. O Banco Central resolveu fazer aí o anúncio de uma intervenção na semana passada, logo que o dólar ultrapassou a casa dos R$4, então o Banco Central disse, ei, eu estou aqui, eu posso queimar reservas, vamos lá, vamos resolver esse negócio. O dólar recuou um pouquinho, mas aí o mercado olhou e falou, peraí, não vai resolver. Ou seja, o dólar subiu de novo. Sim. É uma medida meio cara, né, Alexandre? Ficar queimando reserva, a conta fica pior. Olha, esse volume de reservas é uma das poucas coisas que ainda nos seguram. Quer dizer, se a gente não tivesse acumulado isso daí nos últimos anos... São 380 bi, não é isso? Em torno de 380 bi. Lembrando, isso daí começou ainda em 2004, foi um programa bastante criticado a uma certa altura, mas acho que é o que segura o país hoje. Mas, de qualquer forma, eu acho de uma burrice inacreditável, mas não me surpreende, né? Porque enfim, o Banco Central tem dado mostras de burrice inacreditável em várias outras ocasiões. Veja, não é um processo que está acontecendo no vazio, ele não está acontecendo do nada. Em que pese, em alguns momentos, o pessoal entra em pânico, quando foi para 4,24, mas não é, ele está de fato refletindo a bagunça que aconteceu no país. Se a gente for olhar, quer dizer, esse era um país que no começo do ano pagava 200, 250 pontos de risco país, quer dizer, pagava entre 2% a 2,5% a mais do que os Estados Unidos pagavam para se endividar. Hoje está pagando alguma coisa na casa de 4,5% a mais do que os Estados Unidos pagam para se endividar. Então, existe uma percepção de que nós somos mais arriscados. E o dólar e todos os ativos, de maneira geral, andam de uma forma muito parecida com o risco país. Então, não está crescendo, não está subindo no vazio, ele está subindo porque os fundamentos são ruins. Há um mês e pouco atrás, um dos diretores do Banco Central, né, o Aldo Mendes, falou, não, muito preocupado com o pessoal que estava comprando o dólar a 3,50 porque podia perder dinheiro. Realmente perdeu, né? Assim, Aldo, se preocupa, a gente perdeu dinheiro, a gente perdeu, eu perdi, você perdeu, nós perdemos, porque o Banco Central continuou vendido a 3,50 e, enfim, perdemos mais 50, 60, 70 centavos em cima dessa brincadeira. Quer dizer, quando sair, né, quando a gente for olhar uma olhadinha nas contas fiscais de setembro, a gente vai ter ideia do prejuízo que foi causado pela intervenção do Banco Central, a propósito, conduzida pelo Aldo Mendes. Então, meus parabéns a ele. Parabéns, né? Pela gestão impecável. Impecável, pela lambança generalizada. Agora, como é que faz? Não adianta o Banco Central agora, quando a água já passou do nariz, porque a presidente, a nossa economia está mais ou menos tipo crocodilo, é só o olhinho para fora, já está afogado. Não adianta o Banco Central fazer uma intervenção nesse momento, porque é caro demais, a conta vai chegar, não tem lanchinho grátis, né? A bagunça já está generalizada. Quando é que resolve? Quando tiver um governo que governe? A resposta está aí. Você precisa de um governo que governe, porque enquanto não tiver rumo, de preferência, você pode ter rumo, mas ser um rumo errado. Enquanto não tiver um rumo acertado para a coisa, ou seja, o que nós vamos fazer, primeiro, o que a gente vai fazer do ponto de vista do gasto público? Né? Como é que a gente vai equilibrar essas contas num horizonte minimamente razoável? Que ninguém aqui é ingênuo, ninguém imagina que o governo vai fazer isso e os gastos vão sumir e a gente vai
vai subitamente se encontrar já com tudo arrumado. Mas você precisa ter um norte, precisa ter um plano. Olha, a gente tem aqui uma ideia de ao longo dos próximos 3, 4 anos, a gente vai colocar essa reforma na mesa. É uma reforma, como os efeitos vão ser sentidos daqui a alguns anos, interessa eventualmente a oposição. Então vamos tentar achar uma agenda mínima em que a gente consiga alguma coisa que dê um norte para o país. Então precisa ter isso, né? Não vai ter mágica. Então começa por aí. Precisa pensar também em medidas que de alguma forma ajudem a destravar o crescimento. E também a reforma, que a gente precisa trabalhar na questão tributária, na questão trabalhista, na questão de concorrência. Quer dizer, tem uma agenda gigantesca para o Brasil. Se tem uma vantagem é que tem tanta distorção no Brasil que a primeira pessoa que resolver atacar esse problema e tiver condições de atacar esse problema a sério, vai conseguir resultados muito rápidos, porque as distorções são imensas. Mas precisa de alguém que dê o rumo. Se for alguém que está preocupado simplesmente em se agarrar na cadeira presidencial, aí a gente tem um problema, quer dizer, cuja principal preocupação é ceder 1 ou 2 ministérios por baixo clero do PMDB para garantir que eles não votem contra o impeachment, aí a gente não vai resolver o problema, não. E o triste é a caneta vazia, né? Porque, por exemplo, o ministro Joaquim Levy tem uma caneta sem tinta. Ele tenta fazer o ajuste fiscal, que ainda não passou no Congresso. Você teve alguns passos aí para o andamento do ajuste, mas o ajuste que ele propôs lá atrás foi desajustado no meio do caminho, não é o mesmo? Não, praticamente não passou nada. Praticamente não passou nada. E aí, ele disse agora, recentemente, que é preciso um equilíbrio fiscal. A gente sabe disso. O problema é que foi feita aí uma série de ações para o desequilíbrio. Então, a gente já sabe o que precisa. O problema é como fazer. Não, quer dizer, o problema brasileiro não é econômico no sentido de... Você não precisa ser um gênio em economia para destrinchar isso. Você precisa de gente muito inteligente, quando a gente foi trazer a inflação de 40% ao mês para 40% ao ano. Aí foi um golpe de gênio, o RV, Plano Real, etc. Aí você realmente precisava de gente brilhante e fizeram. Esse problema, você não precisa de ninguém brilhante, não. Quer dizer, todo economista que não seja da Unicamp e publica essas bobagens, que, por exemplo, foram publicadas ontem, sabe o que tem que ser feito. Se bem que economista da Unicamp me parece uma contradição em termos. É tipo Dilma pensando, também me parece uma contradição. Então, exato. Eu entendo exatamente o que você quer dizer. Esse pessoal à parte, qualquer economista sabe o que tem que ser feito. Mas a bola não está no campo do economista. A bola está no campo da política. Como que nós vamos fazer para controlar gasto? Como é que a gente vai fazer para reformar o país? Quer dizer, como é que a gente constrói um consenso político? Talvez consenso é um exagero, mas como é que você constrói uma agenda mínima em que as diferentes facções políticas possam, de alguma forma, concordar, que fala, não, isso aqui é interesse do país, quem estiver no poder daqui a 5 ou 10 anos vai se beneficiar disso, para que esse negócio avance. E aí você precisa muito mais do que um PhD em economia, você precisa de um estadista, e infelizmente isso é uma coisa que está em falta no mercado há algum tempo. Bom, a gente vê essas questões todas, né, envolvendo a economia, a gente vê esse desequilíbrio enorme, e a presidente Dilma, voltando à questão da crise internacional, ela fala agora em corrigir algumas coisas, mas na verdade, ela não está corrigindo preços agora, ela está simplesmente repassando uma coisa que ela deu como subsídio lá atrás para ganhar a campanha. Então a conta está chegando. Eu até brincava ontem numa palestra, eu falei, gente, não aceita nada dessa presidente. Porque ela cobra com juros. Porque ela cobra com juros. Então ela te dá 20% de desconto na luz, mas ela te cobra 40% depois. Quer dizer, 40% quem teve sorte. É perigosíssimo. Quer dizer, a gente criou uma bola de neve e agora tem que começar a desfazer essa bola de neve. Né? A gente tem aí uma presidente que é gastadeira. Ô mulherzinha cara, ela gosta de gastar, né? Então, a questão é botar um limite nesse cartão de crédito que a presidente acha que é limitado. Porque tem uma... Por que eu estou dizendo isso, Alexandre? Só para complementar. Chegou na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado um projeto que é mais ou menos isso, é para tentar botar um pouco de freio nesta presidente e, obviamente, nos outros que chegarão. Quer dizer, peraí. O orçamento é uma peça finita, minha senhora. A senhora não pode sair por aí torrando dinheiro, aumentando o gasto público, né? Então, quer dizer, botar um freinho, colocar limite no cartão de crédito que a presidente acha que é limitado. Talvez seja um caminho? Eu acho que parte da história passa por aí. Quer dizer, que era aquele programa do Palocci lá de trás. Quer dizer, vamos tentar, vamos dizer, pensar num programa multianual de controle de gasto. Olha, a gente reconhece, hoje, por exemplo, 90% do gasto público no Brasil não tem o que fazer, porque assim, é funcionalismo, é previdência,
é Bolsa Família, que aliás é um bom programa, diga-se de passagem, mas o orçamento é todo engessado. O governo pode mexer em 10%. Por isso que toda vez que precisa fazer algum controle fiscal, sacrifica o investimento e a gente literalmente está vendendo o jantar para comprar o almoço. Então é esse tipo de coisa.